Olá, vocês estão vendo, através da câmera da televisão, uma imagem. Observem, eu estou em frente a um determinado corpo que faz com que a câmera da televisão focalize algo que para ela é considerado um objeto. Para esse elemento é considerado um espelho. Então, uma das câmeras está focalizada em mim, a outra está focalizada naquilo que para o espelho representa uma imagem, mas para a câmera está representando um objeto. Então, a nossa aula de hoje versará sobre o espelho plano. Para isso, vamos conceituar inicialmente o que é um diótro plano. Chamamos diótro, dióptro, diótrico ou dióptrico, com as 4 grafias, o conjunto de 2 meios homogêneos, apresentando entre eles uma superfície de separação. O que acontece num diótro? Vamos imaginar uma determinada energia incidindo sobre esse diótro. Observem, uma parte da energia é refletida, uma parte da energia é refratada e uma parte da energia é absorvida, geralmente sob forma de calor. Observem que, pelo princípio da conservação da energia, a energia incidente tem que ser exatamente igual às parcelas refletida, absorvida e refratada. Se nós temos uma expressão matemática e dividimos ambos os termos por um mesmo número diferente de zero, ela não se altera. Então, dividimos a expressão anterior por energia incidente. Então ficou 1 igual a energia refletida pela incidente, a energia refratada pela incidente, a absorvida pela incidente. Nós chamamos esta fração de poder refletor. Nós chamamos esta fração de poder refrator. Nós chamamos esta fração de poder absorvedor. Vamos então ao nosso assunto de hoje, a reflexão da luz. Observe, quando se pensa em reflexão da luz, nós temos 2 leis a considerar. A primeira lei: o raio incidente, o raio refletido e a normal à superfície de separação no ponto de incidência estão no mesmo plano. Esse plano é chamado de plano de incidência. A segunda lei diz: o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ele é chamado de ângulo de incidência, é igual ao ângulo formado entre o raio refletido e a normal, chamado ângulo de reflexão. Essas 2 leis servem, então, para qualquer superfície refletora, isto é, sempre que uma determinada energia incide na superfície de separação de 2 meios e volta para o meio primitivo. Nós temos 2 tipos clássicos de reflexão. A primeira é a reflexão difusa. Ela acontece quando a superfície não é perfeitamente polida. O segundo tipo é a reflexão regular ou especular, que é quando a superfície é bem polida. Quando nós estamos olhando num espelho, nós estamos tendo a reflexão especular. Quando nós olhamos para uma folha de papel e vemos o que está escrito nela, o que nós estamos observando é a reflexão difusa. Então, vamos observar um espelho. O que caracterizamos como espelho? O espelho é um elemento cujo poder refletor é aproximadamente igual a 1. Observe, isso significa que quase toda energia incidente está sendo refletida. O espelho plano representa, então, para nós, um elemento cujo poder refletor é aproximadamente igual a 1, e o diótro é considerada uma superfície plana.
Vamos construir então a imagem de um ponto-objeto real. Observem, aqui está o espelho, aqui está o ponto luminoso. Observem como o feixe é incidente nesse espelho, esse ponto é considerado um ponto-objeto. Como ele é divergente, ele é um ponto-objeto real. Levantamos as normais N1 e N2 nos pontos de incidência desses raios. Observe, pela segunda lei, este ângulo tem que ser exatamente igual a esse. Este ângulo tem que ser exatamente igual àquele. Observe, o feixe emergente vai caracterizar o ponto imagem pelinha. Também, esse feixe emergente é divergente. Se vocês se lembrarem daquela tabela, vocês se lembrarão que feixe emergente e divergente caracteriza um ponto imagem virtual. Vamos então agora observar a construção de um ponto-objeto virtual. Observe, outra vez, aqui está o nosso espelho, só que agora o feixe incidente é este. Perceberam? Ele é incidente, caracterizando esse ponto como ponto-objeto. Ele é convergente, caracterizando esse ponto, lembram-se da tabela? Como um ponto-objeto virtual. Outra vez, levantadas as normais, observamos que este raio tem esta direção de saída porque, pela segunda lei, obrigatoriamente os ângulos são iguais. Da mesma maneira, para esta normal, esse ângulo será obrigatoriamente igual a esse. Então aqui, visto o feixe emergente, localizamos o ponto pelinha, que é a imagem dada pelo espelho. Observem, o ponto pelinha é a imagem porque está vinculado ao feixe emergente. Como esse feixe é convergente, lembrando-se ainda da tabela, concluímos, o ponto pelinha é um ponto imagem real. Perceberam que nos dois casos, a distância do objeto ou a distância da imagem até o espelho é a mesma? Dizemos então que a imagem em um espelho plano é sempre simétrica do objeto em relação ao plano do espelho. Isto é, se o ponto-objeto está a 2 metros do espelho, a sua imagem vai estar a 2 metros desse espelho. Vamos agora construir a imagem não de um ponto, mas de um objeto extenso. Ora, um objeto extenso é um conjunto de vários pontos luminosos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos construir apenas as imagens dos pontos extremos. E depois, vamos unir esses pontos extremos, construindo então a imagem do objeto. Observe, construímos primeiramente a imagem, a linha do ponto A. Como nós sabemos que ela é simétrica do objeto em relação ao plano do espelho, basta levantar-se uma perpendicular ao espelho e considerarmos a mesma distância. Repetimos o processo para o ponto B, extremidade do objeto. Observem, outra vez, a perpendicular ao espelho, construindo então a imagem B', simétrica de B em relação ao plano do espelho. Unindo-se os pontos A' e B', nós temos a imagem desse objeto A. Observe, essa imagem, ela é sempre do mesmo tamanho do objeto. Então, um espelho plano nos dá uma imagem sempre do mesmo tamanho do objeto. Além disso, essa imagem é simétrica, isto é, está à mesma distância em relação ao plano do espelho. Essa imagem é enantiomórfica. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós vemos imagens invertidas.
O que é uma imagem invertida? É aquela onde estão invertidos os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Por quê? Porque o olho humano, ele tem capacidade de observar apenas imagens planas. Ele não vê imagens tridimensionais. O cérebro, que através de uma interpretação da visão biocular nossa, é capaz de dar uma ideia do tridimensional. Então, o espelho plano, o que ele faz é inverter apenas um dos eixos. Por exemplo, você, quando está se penteando com a mão direita na frente de um espelho, você se imagina penteando com a esquerda, mas você não se vê de cabeça para baixo. O que significa isso? Foi invertido seu eixo horizontal, mas não foi invertido o eixo vertical. Vamos então agora apresentar o campo de um espelho. O que é o campo do espelho? Imaginemos que eu estou diante de um espelho. Para cada posição que nós ocupamos nesse espelho, nós somos capazes de observar uma determinada região de espaço. A região de espaço observada dessa posição através do espelho chama-se então o campo do espelho. Vamos ver então isso numa animação. Vamos observar então o que acontece quando, mantido um objeto numa determinada posição, fazemos a translação do espelho plano. Observe, na posição inicial, consideramos o objeto AB aqui. A imagem, a linha B', é simétrica e então está nesta posição. Lembrem-se, P1 em módulo é igual a P'1. São pontos simétricos. Vamos então transladar esse espelho para uma posição 2. Nós deslocamos o espelho uma distância x. O objeto foi mantido na mesma posição, mas então agora a distância do objeto até o espelho chama-se P2. A imagem, como é simétrica, está na posição P'2. É a imagem A', B'. Perceberam que a imagem que na posição 1 estava aqui foi transladada para aquela nova posição? Então, a imagem deslocou-se uma distância y. Vamos então relacionar estas duas distâncias. Observem, se P1 é igual a P'1 em módulo, se P2 é igual a P'2 em módulo, pelos desenhos, P2 é igual a P1 mais x, isto é, a distância do objeto ao espelho da posição 1, mais quanto o espelho foi translacionado. Então, observem, P2 pode ser substituído por P1 mais x, P'2 substituído por P'1 mais x. Com isso, este termo cortará esse termo cortará este, ficando então y é igual a 2x. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o espelho plano sofre uma translação x, a imagem vai sofrer a translação 2x. Cuidado! Em relação à posição do objeto ou em relação à posição primitiva da imagem. Vamos então observar isso dentro de uma animação. Observem. Vamos agora observar o que acontece quando um espelho plano sofre a rotação em torno de um ponto. Observem, a posição 1 do espelho é esta. A posição 2 é esta. O espelho girou em torno desse ponto. Digamos que ele girou
de um determinado ângulo alfa. Como a normal representa um prego encravado no espelho, podemos considerar que se o espelho girou um ângulo alfa, a normal terá girado do mesmo ângulo alfa. Observe, a posição inicial 1 fazia com que este ângulo I1 em relação à normal N1 fosse igual ao ângulo R1. Observe, quando se pega a posição 2, o novo ângulo de incidência é esse. O que quer dizer isso? Que esse raio vai sofrer uma rotação, ele girará um determinado ângulo beta. De maneira similar à translação do espelho, o raio refletido sofrerá uma rotação beta que vale o dobro da rotação alfa do espelho. Vamos então agora apresentar a vocês a situação de dois espelhos planos angulares. Isto é, vamos pegar dois espelhos planos formando entre si um ângulo entre 0 e 180 graus. No nosso exemplo, pegamos aqui dois espelhos 1 e 2 e o ângulo entre eles é 90 graus. Vamos então construir as imagens possíveis. O objeto AB para o espelho 1 me fornece a imagem A1B1. Observem, A1 é simétrico de A, então baixada perpendicular, essa distância tem que ser exatamente igual àquela. B1 é simétrico de B. Observem que para o espelho 2, a imagem construída será simétrico de A é o ponto A2, simétrico de B é o ponto B2. Então aparece a imagem A2B2 referente ao espelho 2. Observem que nesta situação, isto é imagem do espelho 1. Isto é imagem do espelho 2. Porém, o que é imagem de um espelho pode funcionar como objeto de outro. Então, isto que funciona como imagem para o espelho 1 será objeto para o espelho 2. Você diria, mas o espelho 2 termina aqui. Não. O espelho 2, ele fisicamente termina aqui, mas ele representa todo um plano infinito. Se ele representa todo um plano infinito, ele representa como se esta linha fosse um espelho até o infinito. Então, A1, que é a imagem relativa ao espelho 1, vai funcionar como objeto desse novo espelho. Então, A1 me dá um simétrico, é o ponto A3. Esta é a imagem obtida nesse espelho pelo objeto A1B1. Observe que B3 é a imagem de B1. Então, observem aqui, isto é imagem de A1B1 em relação ao espelho 2. Temos aqui, então, 3 imagens. Mas você pensaria, espere, e A2B2 também não funciona como objeto para o espelho 1? Sim, é verdade. Mas observe, se eu considerar A2B2 objeto para o espelho 1, o espelho 1 tenderia ao infinito e então estaria representado por essa linha. O simétrico de A2 é A3. O simétrico de B2 é B3. Isto é, a imagem desse objeto cairia exatamente em cima daquela imagem dada anteriormente. Então, realmente, o que eu tenho aqui são 3 imagens formadas. Observe que o objeto AB deu, então, a imagem A1B1 relativa ao espelho 1. A imagem A2B2 relativa ao espelho 2. E estas duas funcionaram como objetos para outro espelho,
dando a imagem A3B3. Podemos, então, considerar matematicamente que o número de imagens dadas por um ponto em espelhos planos angulares é de 360 sobre θ menos 1. Evidentemente, quando consideramos essa expressão, estamos considerando um valor inteiro, se tivermos um objeto, porque senão teríamos uma imagem em termos de fração. Então, para ponto luminoso, é facilmente comprovável. E também, em termos reais, acho que você já viu isso várias vezes. Por exemplo, num caleidoscópio. Um caleidoscópio é feito construindo-se um prisma com 3 espelhos e colocando-se no meio desses espelhos várias contas coloridas. Como o prisma é formado por 3 espelhos planos, praticamente de mesmas dimensões, a secção reta desse prisma será um ângulo tal que, para o triângulo equilátero, eu teria 60 graus. Observe que se o ângulo for 60 graus, cada objeto vai dar 360 sobre 66, menos 1, 5 imagens. Se eu colocar 20 contas coloridas, eu teria, então, 100 imagens. Então, formando aqueles desenhos tipo rosáceas. Um raio incide normalmente, como mostra a figura. Quais serão os ângulos de incidência, reflexão e desvio? Observe, aqui está o raio incidindo perpendicularmente ao espelho. Aqui está o raio sendo refletido também perpendicularmente ao espelho. Observaram que vale o princípio da independência dos raios? Um raio não vai se chocar com o outro. Vai passar um por dentro do outro como se nada tivesse acontecido. Então, pergunta-se, quais são os ângulos de incidência, reflexão e desvio? Lembrem-se, esses ângulos são definidos em relação à normal, não à superfície do espelho. Então, pela segunda lei, nós podemos dizer que o ângulo I igual ao ângulo R, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Como o ângulo de incidência é igual a zero, obrigatoriamente, o ângulo de reflexão será igual a zero. Agora, queremos saber qual é o desvio. O desvio representa o ângulo entre a situação inicial e a situação final. Isto é, num espelho plano, sempre o desvio mais o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão será sempre igual a 180 graus. Como, no nosso caso, nós temos ângulo de incidência igual a zero, ângulo de reflexão igual a zero, o ângulo de desvio será, então, obrigatoriamente igual a 180 graus. Vamos, então, ver um novo exercício. Observe, você olha, por meio de um periscópio, que é uma associação de 2 espelhos planos paralelos, um painel com a letra R. Qual das figuras propostas representa o que você vê? As nossas opções são esta, 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 esta ou esta. Perceberam? Aqui eu tenho 2 espelhos planos paralelos. O que significa isso? Significa que esse R para esse espelho dará uma imagem enantiomórfica. O que quer dizer isso? Que haverá rotação em torno de apenas um dos eixos. Então, para este espelho, a imagem formada será essa. Mas como vimos nos exemplos anteriores, esta imagem funcionará como objeto do segundo espelho. Então, isto, que seria a imagem do primeiro espelho, vai funcionar como objeto do segundo. A imagem, então, que funciona como objeto do segundo, vai fazer uma nova rotação. Se vai fazer uma nova rotação, 2 rotações de 180 graus representam uma rotação de 360 graus. Isto é,
a imagem voltará a ser o nosso R conhecido. Perceberam que esse exercício poderia ser respondido apenas por lógica, não precisaria de muita física? Você pensaria, isso é o princípio do periscópio. O periscópio é usado em submarinos para se torpedear um navio. Se o torpedeiro, olhando pelo periscópio, visse o navio indo para a direita, quando ele estivesse indo para a esquerda, ele não acertaria o torpedo. Então, por lógica, o que ele vê no periscópio deve ser exatamente o que está na frente dele. Vamos fazer, então, o próximo exercício. Um quadrado ABCD tem o vértice A ocupado por uma fonte de luz e o vértice B por um espelho plano de pequenas dimensões. Na condição inicial, o raio refletido segue a direção BC. De quanto deverá girar o espelho para que o raio refletido mude sua direção de BC para BD? Observem, aqui está o quadrado. Aqui está a fonte luminosa no vértice A, o espelho no vértice B. O raio incidente no espelho está saindo pelo segmento BC. A normal do espelho representa essa diagonal. O que acontece se eu quiser que este raio saia por BD? Observe que o raio refletido deverá girar esse ângulo. Ora, num quadrado, o ângulo entre a diagonal e esse lado vale 45 graus. Que significa que o espelho sofrerá uma rotação que será metade desse ângulo. Como esse ângulo vale 45 graus, a metade de 45 graus será 22,5 graus ou 22 graus e 30 minutos. Através do espelho plano retrovisor, um motorista vê um caminhão que viaja atrás do seu carro. Observando certa inscrição pintada no para-choque do caminhão, o motorista vê a seguinte imagem: sorria. Pode-se concluir que a inscrição pintada naquele para-choque é: como vocês veem, se o motorista vê a inscrição sorria assim, as nossas opções são esta, 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 esta ou esta. Observe, o que nós sabemos do espelho plano? Ele tem imagem enantiomórfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma imagem que sofre rotação apenas num dos eixos. Então, observe, não apareceria de cabeça para baixo. Observe que a possibilidade é essa. Aliás, você já deve ter visto isso na rua, quando você vê ambulâncias. Ela tem escrito na frente, justamente nesse esquema enantiomórfico, para que, estando atrás de um veículo, o motorista, olhando pelo retrovisor, possa ver que é uma ambulância e saia imediatamente da frente dela. A figura 1 mostra, visto de cima, um carro que se desloca em linha reta, com espelho plano retrovisor externo, perpendicular à direção de seu movimento. O motorista gira o espelho até que os raios incidentes na direção do movimento do carro formem um ângulo de 30 graus com os raios refletidos pelo espelho, como mostra a figura. Em quantos graus o motorista girou o espelho? Justifique sua resposta. Observe, aqui está a figura 1. O carro se deslocando e o espelho plano retrovisor externo estando perpendicular à sua direção de movimentação. Aqui está a figura 2. O espelho plano sofreu a rotação de um determinado ângulo, tal que o raio incidente que estava refletindo sobre si mesmo, agora tem esta nova direção de propagação. Ele sofreu uma rotação de 30 graus. O que nós sabemos da rotação de um espelho? Quando o espelho gira de um determinado ângulo alfa, o raio refletido gira
o dobro desse ângulo alfa. Então, se a rotação aqui é de 30 graus, nós queremos o valor de alfa. Beta é conhecido 30 graus, então, como beta é 2 alfa, podemos escrever 30 graus igual a 2 alfa ou alfa igual a 15 graus. Como vocês veem, resolvemos o exercício justamente